você age na hora que você está com raiva. E as mães enlouquecem achando que assim, meu filho tem um problema. Ou então já dão logo um diagnóstico de hiperatividade, né? Olá, mãe amada, tudo bem com você? Nós estamos hoje na série Mãe Sem Filtro e nós vamos conversar sobre agressividade. Seu bebê te morde, te bate, joga as coisas no chão com raiva? Agora eu vou apresentar soluções para isso. Olha que bacana. Meu nome é Heloísa Chaves e eu preparo mães para encontrar sua melhor versão. Episódios novos toda quarta e sexta-feira, hein? Você não pode perder. Já clica aí para ativar as notificações. Então vamos falar sobre comportamento imaturo das crianças. Se o seu filho te bate, te morde, joga as coisas no chão, parece ser sempre muito rebelde, parece que é só assim, principalmente quando está próximo de você, eu quero que você entenda que é comum, é normal que as crianças tenham descontrole emocional. Na verdade, é comum que qualquer pessoa tenha um descontrole emocional, não é verdade? Eu me descontrolo, você se descontrola, todo mundo se descontrola. Isso é uma coisa que é natural do ser humano, nós somos reativos. Nós vamos nos descontrolar. Agora, por que você, que é adulto, não entende o descontrole emocional da criança? Sabe por quê? Porque te ensinaram que você tem domínio sobre a vida e os desejos e necessidades dela. E que se você não intervir, não fizer nada sério ou grave ou orientar a criança, ela vai crescer um adulto terrível, do mal. É como se as crianças já nascessem quebradas e você tem que consertar esse comportamento imaturo ou elas vão ser as piores pessoas do mundo na vida adulta. E a gente sabe que não é assim. A infância tem que ser bem vivida, tem que ser entendida. Quantas crianças apanham, são colocadas de castigo, sofrem todo tipo, de agressão física e psicológica por comportamentos esperados e comuns à idade. E a agressividade é uma delas. Morder, se jogar no chão, jogar objetos no chão com raiva, bater com a cabeça na parede. São comportamentos que a gente já pode esperar de um bebê a partir de meses, assim. Mas aqui eu vou falar bem direcionado às crianças de 2, 3 anos. Por quê? Porque isso fica mais evidente. Com 2, 3 anos, as crianças vão sim vivenciar afloramento de emoções. E aí eles se descontrolam, eles não sabem controlar toda a consciência que eles ganharam nos últimos anos. Crianças de 2, 3 anos são bebês ainda na minha concepção. Eles têm esses comportamentos imaturos e esperam que um adulto seja consciente o suficiente de ajudar eles a encontrar uma saída para essas emoções. Vamos melhorar isso aqui. Você é adulta, tá trabalhando, tá super chateada, seu chefe super bravo, te falou um tanto de coisa, brigou com você. Você foi reativa, respondeu e brigou com a pessoa. Daqui a pouco você passa, aquilo passa, sua cabeça esfria. A gente ainda usa esse termo, esfriar a cabeça. E aí você pensa, nossa, mas o tanto de coisa errada que eu fiz, o tanto de coisa ruim que eu falei, coisas que eu poderia ter pensado, antes de falar. E com a criança é exatamente assim. A diferença é que nós não temos essa sensibilidade com a infância. A gente só acha que eles vieram quebrados e que precisam ser consertados. E já sabemos que não é assim que funciona. Então vamos entrar direto no ponto e falar sobre o amadurecimento do córtex pré-frontal. O que é isso, Heloísa? Isso é a parte do cérebro da gente onde regula as emoções. O nosso cérebro só vai estar com essa parte bem amadurecida o suficiente para regular as emoções, para pensar 2 vezes antes de falar, para não sair explodindo com todo mundo, para não ser reativo por volta dos 25 anos de idade. Então, olha só, por volta dos 25 anos de idade, o nosso cérebro amadurece o suficiente para controlar as nossas emoções. Mas você está esperando que o seu filho de 2, 3 anos, de até menos, de 1 ano, 1 ano e meio, controle as emoções dele. Ele está no fluxo de conhecer sentimentos e emoções, ele está criando consciência agora e você já espera que o seu filho já nasça sabendo que ele não pode jogar as coisas no chão quando ele fica com raiva, que ele não pode bater com a cabeça na parede porque isso vai prejudicá-lo. Para de achar que o comportamento do seu filho é um problema. As crianças sentem raiva. Elas vão lá e descontam na primeira coisa que vê pela frente. E vou te falar mais. Talvez essa agressividade vai ser direcionada para a mãe. Por quê? Sabe aquela coisa de que você confia demais na pessoa para se abrir, para expandir seus sentimentos? Pois é.
É assim que a criança enxerga a mãe. É o porto seguro onde ela vai lá abrir as frustrações, a raiva, os sentimentos. Nós somos base de apego seguro. É lá que nós vamos buscar por conforto. Então, nós vamos observar se o seu filho está muito agressivo e tem por volta dessa idade, dessa fase, né, de 2, 3 anos, a partir de 1 ano e meio. Saiba que é um comportamento comum para a idade. Pare de punir o seu filho por isso ou de achar que você tem que consertar. Mas, Heloísa, e aí? A criança vai fazer isso? Eu não vou fazer nada? Vai. Porque aqui nós vamos orientar a criança, vamos acalmar a criança, vamos entender o processo pelo qual ela está passando. E aí sim nós vamos ajudar para que ela não repita esses sentimentos, né, esses comportamentos agressivos toda vez que a raiva vier. O primeiro ponto é acalmar a criança. O segundo ponto é conhecer o seu filho, saber como é que é o temperamento dessa criança e saber o que está levando ela a ser agressiva. O próprio pai me perguntou assim: Heloísa, você fala tanto em disciplina positiva, né, que não pode castigar, bater e tal, mas e aí, se ela te der um tapa, você vai fazer o quê? Eu falei, eu vou acalmar e vou saber o porquê que ela está direcionando essa agressividade para mim. Pode ser porque eu sou base de apego seguro, pode ser porque se frustrou com algum objeto que eu tomei da mão dela. De qualquer forma, eu vou ensinar para ela que isso é errado. Eu vou falar com ela que ela não pode fazer isso, que ela não pode agredir as pessoas porque ela está com raiva. Mas o ponto principal é, primeiro, acalmar a criança. Segundo, descobrir o que causa essa frustração na criança. Em terceiro, usar as habilidades das ferramentas da educação positiva que a gente já sabe ser eficazes para ajudar essa criança a não repetir esse comportamento, aprender a regular a emoção melhor, né? Outra coisa que eu quero que você saiba é que toda agressividade tem uma causa. A primeira delas nós já falamos, que é a imaturidade. Seu filho não sabe controlar as coisas que ele sente. É muita informação, muito neurônio, é tudo muito novo, num cérebro tão pequeno. Mas as causas podem ser as frustrações com a vida, os chateados com algo ou com alguém, que se brigou com um colega, se não conseguiu o que queria, se não tem suas necessidades atendidas, ou pode ser também os desconfortos da vida, né? Sono, fome, dores, enfim. Todas as vezes que o comportamento do seu filho ficar mais difícil, você tem que entender que ele está passando por algum processo que o deixa sofrer. Vem um sentimento, vem um incômodo, pá! Tá lá a criança batendo, mordendo a mãe, batendo cabeça, se jogando no chão. E as mães enlouquecem achando que assim, meu filho tem um problema. Ou então já dão logo um diagnóstico de hiperatividade, né? Ele tem problema de hiperatividade. Não é assim. Não é assim. Seus filhos sempre têm um motivo que causa essa reatividade nele, assim como nós, os adultos. Outra coisa que intensifica os comportamentos agressivos são as crianças que estão sempre sob o controle dos pais. Mais controlador o adulto é com a criança, mas essa criança se torna agressiva. Como qualquer outro ser humano, essa é a nossa reatividade, isso é o nosso instinto. A gente tenta ou escapar ou brigar contra aquilo. E a criança faz exatamente isso, ela vai lá ficar mais agressiva do que ela já estava. Superproteção é outra coisa que também leva uma criança a ser agressiva. Quando eu falo em superproteção, eu estou falando sobre negligência dos filhos. Então, se você tem negligenciado o seu filho, se você não tem dado ouvido, se você não tem se conectado a essa criança, a agressividade pode ser um ponto onde ela quer chamar sua atenção. Isso é uma coisa que você precisa rever dentro do seu relacionamento com seu filho. Um ponto primordial que eu não posso deixar de falar aqui é como você age na hora que você está com raiva. Quando você está com raiva, vai explodir com a criança lá que está te estressando o dia inteiro. Como é que você age? Você para e respira fundo? Ou você vai lá, grita, se joga, quer nem saber, fala um tanto de coisa, depois se arrepende, se sente mal? Porque o seu filho observa como você reage à raiva e ele modela aquilo na vida dele. Ele sente raiva e faz exatamente o que te vê fazendo. Na verdade, tudo na sua vida o seu filho modela de alguma forma, né? Aqui em casa, por exemplo, eu morro de rir, porque ela já sabe que batom é na boca, que pincel é na bochecha. Ela sabe que o creme do cabelo é no cabelo. Por quê? Porque ela observa. Minha filha observa o meu comportamento. E isso não é só no dia a dia, ali me vendo fazer uma maquiagem ou mexer no meu cabelo. Ela vê como eu reajo à raiva, como eu trato as pessoas ao meu redor. Eles modelam todos os nossos comportamentos. Então é por isso que a gente se observa muito. Agora, não tem essa ideia de que a gente tem que ser perfeita, né? Vamos falar a verdade que tem uma hora que a gente vai explodir.
E aí depois a gente tem que saber pedir desculpas, porque eles também modelam a questão do errei, perdão, recomeços. É o exemplo que educa. Vai derrubar um tanto de gente, vem falar comigo que palmada é ótimo, que botou de castigo e funcionou. Não funciona. Aliás, até funciona. O medo funciona na sociedade inteira, por muito tempo o medo funciona, sabe? Mas ele não resolve, ele não ensina. O que você vai fazer? O que seu filho vai escolher quando você não estiver olhando? Você já parou para pensar nisso? Quando seu filho não tá lá olhando, quando ele não tá sendo vigiado, quando você não tá por perto, como é que seu filho age? Não sei, porque ele só me obedecia por medo. Ele não sabe fazer as próprias escolhas, ele não tem senso crítico. Então é isso que o castigo e a palmada funciona. É para isso que o castigo e a palmada serve. Para resolver o seu problema na hora. Mas eles não ensinam ao seu filho como se portar quando você não está por perto. E ainda ensina o seu filho vários outros sentimentos ruins, habilidades de vida ruim, que eu tenho certeza que não é o que você quer para ele. Mas enfim, por que eu entrei nisso? Por que eu tô falando disso? Porque quanto mais raiva a criança tem, mais controladores os pais tendem a ser. E aí vem o ciclo vem alimentar esse ciclo do meu pai ficou com raiva, olha como é que ele age, eu tô com raiva, eu vou agir assim. Como meu pai tá com raiva, olha como é que ele age, eu vou agir assim. Minha mãe grita comigo quando ela tá com raiva, o que eu vou fazer? Eu vou gritar ou com ela ou com crianças menores do que eu, porque eu também tenho essa percepção de que os adultos gritam com as crianças. Então, se eu sou maior, eu posso gritar com as crianças menores. Olha só como é sério essa coisa de modelar o nosso comportamento. Então, o que eu espero é que você seja o adulto da relação, você seja a mãe consciente, você entenda o que seu filho está passando, você busque habilidades, se prepare, vem para a jornada do Código que queria, eu te dou essa autonomia de saber resolver sua própria vida, né? É isso que eu faço dentro do curso, que é onde as mães precisam cada vez menos de intervenção de especialistas, né? Inclusive de mim. Eu me despeço das mães borboletas, elas falam comigo: ah, Heloísa, olha, cada dia que passa eu preciso menos de você. Eu falei, cada dia que passa eu fico mais feliz de saber disso. Mas enfim, eu espero que você seja o adulto da relação e tenha paciência com a criança, entenda o momento, saiba o que ela está passando, qual é a fase que ela está vivendo. E é isso, e para de entrar numa disputa de poder como se você tivesse a idade da criança. Claro que eu sei que envolve os nossos sentimentos, que a gente fica reativa também, mas isso não pode ser o primordial, né? Não pode ser o que mais se destaca na relação com o seu filho, não pode ser o seu comportamento mais frequente. Um abraço e até o próximo episódio.